dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo você que nos visita. Eu pediria que você que vai ler a Bíblia no seu celular, no aplicativo The Bible ou coisa do tipo, coloque seu celular no modo avião, por favor, para que não haja interrupções, para que a gente esteja totalmente ligado no que o Espírito Santo, o Senhor, tem para falar com cada um de nós hoje. Hoje nós vamos dar uma pausa, então, na série expositiva de Atos dos Apóstolos e achamos por bem e prudente nós, a partir desse culto de ceia e nos próximos 9 cultos de ceia, de nós voltarmos a uma das bases principais da fé cristã. Vamos tratar, portanto, dos 10 mandamentos. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, do Pentateuco, né? Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Nós vamos ler os primeiros versos. 1, 2 e 3. Você que encontrou, por favor, se coloque de pé. Nós lemos em reverência a palavra de Deus. O primeiro dos mandamentos. Êxodo 20, verso 1. Diz assim a bendita palavra de Deus. Então Deus falou estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis-nos aqui, os teus filhos, a tua igreja amada, o povo do Senhor, diante da tua sagrada palavra bendita e do Santo Espírito, nosso Consolador. Te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, Pai, a nossa atenção esteja totalmente focada nessas palavras, que tenhamos ouvidos e corações atentos à tua palavra e aquilo que o Espírito Santo, em particular, tem para tratar com cada um de nós hoje, nessa manhã. Amém. Você pode se sentar, muito obrigado. Então, eu tenho para mim que é muito importante de nós atentarmos para os 10 mandamentos. Porque diante da avalanche de informação que eu e você recebemos todos os dias, nesses tempos que a gente vive, tempos confusos, estranhos, tempos de relativismo, sincretismo, pragmatismo, individualismo, gnosticismo, ateísmo, tantos ismos que a gente vive nos dias de hoje. Nós precisamos urgentemente nos voltar para a sagrada palavra de Deus, que é imutável, inerrante e eterna. Então, os 10 mandamentos são importantes, sim, ainda para os dias de hoje e para todo aquele que se diz cristão. Os 10 mandamentos são um código moral que não é exclusivo para os judeus ou só para os cristãos. São leis de Deus para todo o povo de todos os lugares. É uma lei moral os 10 mandamentos. Sei que alguns aqui sabem disso. Mas é uma lei moral com uma autoridade universal, porque ela foi criada por um juiz, um legislador divino e inigualável, que é o próprio Deus. Segundo o pastor Kevin DeYoung, do seu livro Os 10 Mandamentos, ele diz que eu e você devemos nos fazer 2 perguntas. A primeira, por que devemos estudar os 10 mandamentos? E a segunda, por que devemos obedecer os 10 mandamentos? E lá no seu livro, ele dá 5 respostas para cada pergunta. Ele até faz uma brincadeira, ele diz que são as 10 palavras antes das 10 palavras. 5 respostas para cada uma dessas perguntas. Por que devemos estudar os 10 mandamentos? Primeira razão, ele diz, por causa da ignorância geral, fora e dentro da igreja. Pela falta de entendimento, de compreensão, de muitas pessoas que não atentam e não dão o devido valor para a importância dos 10 mandamentos. Segundo motivo, por causa da sua instrução histórica,
que essa lei nos traz. Se você gosta de ler os credos e as confissões, com certeza você já percebeu que todo credo e confissão que se preze vai citar os 10 mandamentos. Também por causa da centralidade da ética que nós encontramos em Moisés e também por causa da centralidade da ética que encontramos no Novo Testamento, que se refere aos 10 mandamentos. E a quinta razão é porque a lei é boa. Respondendo à segunda pergunta, por que eu e você devemos obedecer os 10 mandamentos? Porque é por meio deles que nós vamos entender quem de fato somos. Vamos entender quem é Deus em si mesmo, quem é Deus para nós, entenderemos aonde estamos, aonde nos situamos nesse caminho da fé e também o que Deus fez por nós. Mas se a gente fosse dar uma resposta rápida, por que devemos estudar, por que devemos obedecer os 10 mandamentos? Simplesmente porque Deus se revela nos 10 mandamentos. Já seria uma boa resposta. Então é fato que a lei, ela reflete o caráter divino de quem Deus é. Ela revela Deus, é isso que eu acabei de falar. Por quê? Se você é um leitor atento, você vai perceber que no primeiro mandamento nós vemos um Deus que é zeloso e soberano. No segundo mandamento, Deus é Espírito Criador. No terceiro, Ele é Deus Santo. No quarto, Ele é o Deus governante do tempo. No quinto mandamento, Ele é Deus que é a maior autoridade de todas. No sexto mandamento, Ele é Deus, o controlador da vida. No sétimo, Ele é Deus, Deus de aliança. No oitavo, Ele é Deus de provisão. No nono mandamento, Ele é o Deus que é a verdade. E no 10º mandamento, Ele é Deus que satisfaz e traz contentamento. Então, os 10 mandamentos, sim, nos ajudam a fundamentar a nossa fé. Porque muito mais importante da nossa fé, muito mais importante da intensidade da nossa fé, quão intensamente eu e você cremos, o mais importante do que isso é em quem nós cremos. Não é a intensidade de fé, é o objeto da nossa fé. Então, por que isso? Porque, de fato, nós vemos muitas pessoas adorando de uma forma sincera, rasgando corações, e mesmo assim essas pessoas podem estar adorando a um falso Deus por falta de conhecimento. Talvez alguém aqui já caminhou dessa forma. Muitas pessoas adorando a Deus, mas é um Deus que não é o Deus da Bíblia. Por exemplo, os muçulmanos. Então essa é a razão do primeiro mandamento, nós conhecermos a Deus. Porque isso é o fundamento, conhecer a Deus, esse primeiro mandamento, é o fundamento para todos os outros 9 mandamentos da lei de Deus que nós vamos ver nas próximas mensagens. Então essas leis sempre foram a orientação, o guia, o parâmetro divino para governar toda a criação de Deus. A lei estava no Éden, lá no casamento do primeiro casal, estava no trabalho, na honra à autoridade. E quando nós vemos Caim, vemos a história de Cã, os sodomitas, a mulher de Ló, que eles foram punidos, porque eles quebraram um dos mandamentos. Essa é a importância dos 10 mandamentos. E o Êxodo 20, então, onde está essa lei de Deus, é uma afirmação das leis pelas quais o Senhor sempre governou toda a criação. Como eu falei no começo, não é exclusividade de judeus, nem somente para cristãos. Essa lei divina de Deus é para toda a humanidade, como bem nos diz Salomão em Eclesiastes 12:13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Então a lei não é só para cristãos, mas é para todos os homens. E os 10 mandamentos não caducaram, irmãos. Eles continuam sendo reafirmados no Novo Testamento. Não tem esse negócio de que antes nós vivíamos o tempo da lei, agora nós vivemos o tempo da graça em Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, é graça de Deus operando para o seu povo o tempo todo. Graça de Deus. Então, o próprio Jesus, ele reafirma os 10 mandamentos, lá em Mateus 5, 17 e 18, por exemplo, quando ele fala: não pensem que eu vim abolir a lei aos profetas, não vim abolir, mas cumprir, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, e a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, a lei
de uma forma prática nessa introdução, ela já de cara, ela pode nos dar diversos propósitos para as nossas vidas. A lei traz propósito para as nossas vidas, mas de uma forma simples, prática e objetiva, bem resumida, eu quero destacar 3 propósitos da lei para a minha e para a tua vida. O primeiro propósito da lei é funcionar para a gente como um mapa, porque ela direciona o nosso viver. O segundo propósito, ela pode agir em nossas vidas como um freio que restringe as nossas ações. E por terceiro, como um espelho que expõe os nossos pecados. Tem um teólogo do século XVI, foi Miles Coverdale, que ele dividiu a lei dos judeus em 3 partes. Mas saiba, caso você não saiba, que a lei judaica, ela não se resume, ela não contém só os 10 mandamentos. São 613 mandamentos para o povo judeu. Então esse teólogo, ele divide em 3 partes. Na lei moral, que é uma aliança, o pacto de Deus com o seu povo, resumida nos 10 mandamentos, que é o padrão justo e eterno para a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. A segunda divisão é uma lei civil, que é composta por orientações que regiam a nação de Israel, o seu governo, o governo de Deus. E terceiro, uma lei cerimonial, os regulamentos para a celebração das festas santas, religiosas, do culto a Deus, dos sacrifícios e até aquelas questões de alimentação que os judeus tinham. Mas a lei moral não caducou. Os 10 mandamentos continuam em vigor. Nas Institutas de Calvino, falando da lei do Senhor, ele diz algo bem importante, preste atenção. Ele fala o seguinte: na lei de Deus nos é dado um perfeito padrão de justiça, que com boa razão pode ser denominado a vontade eterna do Senhor, pois ali consta, no conteúdo claro de 2 tábuas, tudo o que ele requer de nós. Na primeira tábua, ele estabeleceu para nós, em poucos mandamentos, o serviço que lhe agrada que prestemos à sua majestade. Na segunda tábua, ele nos diz quais são os deveres do caridoso amor devidos ao próximo. A primeira tábua fala da nossa relação com Deus. A segunda tábua da lei, da nossa relação, dos nossos relacionamentos com o próximo. Por isso, também, a importância de atentarmos para os 10 mandamentos. Mas tem gente que pega esse primeiro mandamento e lê ele isolado, porque de fato o primeiro mandamento ele está no verso 3 que você leu comigo. Não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim, diz algumas versões. Só que é errado nós lermos isolado do verso 2, porque primeiro Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, a partir desses 2, veja, o primeiro mandamento tem que ser lido o 2 e o 3 juntos. A partir disso, nós podemos nos perguntar para esse texto, para esse primeiro mandamento: o que Deus faz por nós, então? Deus é capaz sempre de nos ajudar, sempre de nos salvar e sempre de fazer o seu povo feliz. O que Deus faz por nós? Redenção. O que Deus espera de nós, também podemos perguntar desse primeiro mandamento. Ele espera de mim e de você o nosso amor maior, a nossa obediência inquestionável e a nossa adoração sincera. O que Deus espera de nós? Santificação. E também esse primeiro mandamento nos faz perguntar: mas o que é um outro Deus? O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa ou pessoa que amamos mais do que a Deus. Então esse primeiro mandamento nos ensina a exclusividade na adoração. Ele nos revela a glória de Deus. Eu sou o Senhor Yahvé, teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da terra da escravidão, diz o verso 2. Esse verso 2 é tipo um prefácio. O Senhor está lembrando o seu povo do cajado, das pragas do Egito, do mar vermelho que ele abriu. Ele está lembrando. É como se Deus estivesse falando: eu sou o libertador de Israel. Eu derrotei o poderoso Egito, então vocês podem confiar em mim. É isso que ele está falando. Naqueles tempos de Moisés aqui, do Êxodo, você sabe que é o povo que está caminhando em direção à terra prometida. Esse povo que Deus salvou do Egito, o contexto deles era do paganismo, que naquela época era a maior religião que existia. A multiplicidade de deuses, né? No próprio Egito, onde eles viviam. Tinha o panteão
dos deuses. Era muito comum nesse panteão de diversos deuses ter um deus maioral que se sobressaía entre os menores deuses, e esse deus maioral tinha uma consorte, que era uma parceira feminina, Anubis, tá ligado? Esqueci os nomes, aquela cabeça de cachorro, aqueles deuses egípcios lá do Egito. Então, assim que eles entendiam como esse povo viveu cativo no Egito, tinha essa cultura. Deus está trazendo a memória deles, de quem ele é. Por isso, o verso 13, em seguida. Não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim, diz algumas versões, ou na minha presença. Mas, esse primeiro mandamento, ele não está sugerindo a possibilidade de que existem outros deuses. Ele está simplesmente denunciando a idolatria do coração dos homens. Ele fala de um único Deus, o monoteísmo, que não é apenas o primeiro mandamento da Bíblia, é o primeiro pensamento. Porque se você bem lembra, Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas na tradição oral, no aramaico, eles contavam um para os outros da seguinte forma, no princípio havia somente um Deus, o Deus real, e ele criou todas as coisas. Então, o conceito de um só Deus não é exclusividade desse povo aqui, desse contexto. Nós vemos isso durante toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Tanto que Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 8:6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Então há somente um ser supremo no universo. Um só Deus. E ele exige uma adoração exclusiva. Porque ele pode fazer isso. Então os outros 9 mandamentos, depois desse primeiro, vão falar de ações, de coisas que nós devemos ou não devemos fazer. Mas esse primeiro mandamento nos ordena, nos mostra como tem que ser o nosso relacionamento correto com Deus. De uma forma prática, então, Deus exige do seu povo um relacionamento exclusivo. E um bom exemplo disso é o casamento. Porque o que nós vemos aqui? Que Deus está pedindo um relacionamento do tipo ou, e não do tipo e. Já vou te explicar. Pensa na figura do casamento. O marido chega de viagem em casa com uma outra mulher. E ele fala para sua esposa, que estava na cozinha preparando um jantar para ele, meu bem, essa aqui é a fulana. Eu descobri que eu amo você e ela também. Qual que seria a reação dessa esposa? Que bom, me sinto honrada de você ainda me considerar na sua vida. Será que ela ia com uma faca na mão falar isso? É óbvio que não. Eu penso que as irmãs casadas aqui numa situação dessa iam responder, decide, ou eu ou ela. Entende? Ou eu ou ela. E assim é o tipo de relacionamento que Deus exige de nós. Não existe relacionamento Deus e outra coisa. É Deus ou, entendeu? Mais nada. Ou eu ou ela. É bem assim que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não tem esse negócio, olha, eu amo a Jesus e a minha santinha também, aquela que eu guardo na carteira. Não existe isso. Eu amo Jesus e a maçonaria, por exemplo, não, ele não divide a sua glória com ninguém. A minha avó dizia, meu coração é de Jesus, mas o meu pulmão é da Souza Cruz. Não existe isso. Ou é ou não é. Ele não divide sua glória com ninguém. Eu amo Jesus e a minha cachaçinha também. Não dá. Não rola. Ele exige um relacionamento exclusivo. Então, por isso, nesse primeiro mandamento, o amor é o alicerce, é a base, é o fundamento, é a sustentação. E por isso é importante, falando de questões judaicas, o tal do Shema. O Shema é a declaração de fé central de um único Deus verdadeiro. O Shema dos israelitas, que era muito importante, eles prezavam tanto, é importante para nós também. Porque o Shema está lá no Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Shema Israel, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então nós vemos
essa exigência de Deus. Por quê? Porque é uma resposta para a singularidade de Deus. Deus não é um ser criado e não existe ninguém semelhante a Ele. Ele é singular, único, por isso exclusividade. Nós podemos até dizer que o próprio Deus ele é teocêntrico. O único ser teocêntrico de verdade, ou seja, centrado em Deus mesmo é Ele. Porque o seu propósito, o propósito de Deus, sempre foi glorificar a si mesmo. A gente falou um pouco disso na quarta-feira, na aula dos fundamentos, falando da Trindade. Nós temos que glorificar a Deus, primeiro, não porque Ele fez por nós, mas simplesmente por quem Ele é para nós. E falando da Trindade, é um exemplo perfeito de teocentrismo, a Trindade, Deus centrado nele mesmo. É onde nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se conhecem desde a eternidade, que se amam desde a eternidade e têm prazer, se regozijam uns nos outros desde a eternidade. O Filho de Deus nos faz conhecer a Deus Pai. É a revelação. Jesus é a imagem, a representação de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão da natureza de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a palavra, o verbo encarnado, ou a autoexpressão de Deus. Jesus é a manifestação, a revelação do Pai para todos os homens. E o Espírito Santo nos mostra o amor, porque é Ele quem comunica do amor do Pai, Ele que aplica em nossos corações. O Espírito Santo é a expressão, o elo do amor de Deus para o seu povo. Então a Trindade é o maior exemplo de como Deus é centrado nele mesmo. Por isso que com a Trindade nós aprendemos que nós só vamos glorificar a Deus de verdade quando o conhecemos, o amamos e nos regozijamos nele. Porque é assim que Ele quer que a gente o adore, glorifique a Deus. Tem uma frase do John Piper que eu gosto muito, que ele fala que quanto mais satisfeito em Deus eu estou, mais glorificado Ele é. Quanto mais satisfeito, mais glorificado Ele é. Então temos que buscar essa satisfação em Deus, conhecendo, amando e tendo prazer em Deus o tempo todo. Isaías 48, 9, do 9 ao 11 fala, por amor, Deus falando para o profeta, por amor do meu próprio nome, eu não adio a minha ira, por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Deus é centrado nele mesmo. Talvez aqui alguém esteja pensando, tá, mas Deus tem mania de grandeza? Ele é megalomaníaco? De forma nenhuma. Deus não tem problema com o ego, assim como eu e você, muitas vezes, temos. Então, saiba que Deus, Ele se autoglorifica, porque quando Ele faz isso, Ele simplesmente está declarando quem Ele é. Singular, inigualável, perfeito, incomparável. Santo, santo, santo. Deus é o ser mais perfeito. E por isso, Ele pode exigir exclusividade. Um relacionamento exclusivo da minha vida e da tua vida. E essa exigência Ele faz porque isso é um ato de amor. E isso, essa prática desse relacionamento exclusivo, nos traz salvação. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse mandamento, esse primeiro mandamento também, não terás outros deuses além de mim, ele denuncia os ídolos do nosso coração e nos mostra um incentivo para nos afastarmos de toda a idolatria. Ele expõe os pecados proibidos nesse primeiro mandamento. Como eu falei das confissões, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 105, afirma o seguinte: os pecados proibidos do primeiro mandamento são ateísmo, negar ou não ter um Deus. Idolatria, ter ou não adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele. O não ter ou não confessar como Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a Ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a Ele, o pesquisar audaz e curioso dos seus segredos.
Será que algum dia eu e você a gente já se esqueceu de Deus? Ou será que todo santo dia nós nos lembramos de Deus, em todo o tempo? Só para ficar no ar essa daí. Então a idolatria, aprofundando mais o conceito, é obedecer, confiar e sacrificar qualquer coisa que não é o Deus verdadeiro das Escrituras. A idolatria não é novidade, não é de hoje. Ela nasceu no Éden. Lá no Gênesis 3, 4 e 5, você sabe, você que gosta de ler, já leu o Gênesis, se não leu, leia. Diz o seguinte, quando a serpente convence Eva a comer do fruto. Verso 4, disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que do fruto, vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ali nasceu a idolatria, a vontade do homem de ser Deus. Eles deram ouvidos à serpente e não mais a devida importância para o que Deus tinha ordenado. Então a idolatria começou no Gênesis, mas ela tem um lugar específico onde ela nasce, onde ela brota e se desenvolve, que é no nosso coração. Ezequiel 14, do 1 ao 3, diz o seguinte, Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Então, muitos cristãos, de uma forma equivocada, ainda hoje, acreditam que não quebram esse primeiro mandamento. Então eu pergunto de novo, você se lembra de Deus todo dia? Esquecer de Deus é pecado. Acho que a citação mais famosa de João Calvino é aquela que tem até camiseta, que diz o seguinte, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, no coração é onde nasce, brota e se desenvolve o pecado da idolatria. Por isso nós temos que atentar para os perigos do nosso coração ou os concorrentes de Deus. Eu quero destacar aqui 3 concorrentes de Deus. Segundo o texto de Jeremias 9, 23, que fala o seguinte, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Os 3 concorrentes de Deus, sabedoria, força e riqueza. Ou os 3 impulsos do coração humano, o top 3 dos ídolos do nosso coração. Primeiro, conhecimento. Eu tenho muito a ensinar. Tenho pouca coisa para aprender, eu sei muita coisa. Ou tem gente que busca o tempo todo revelação, novas revelações, previsão do futuro, corre atrás de falsos mestres e falsos profetas, porque quer ser detentor do conhecimento, quer controlar os seus dias. O segundo é o poder, o desejo de exercer, de ser autoridade. Sou cabeça e não cauda. O terceiro é o dinheiro, o desejo de possuir, cada vez mais, o motor da nossa cobiça. Então, para a gente refletir a partir disso, quero colocar aqui algumas perguntas. Como anda o nosso coração? Acho que é uma boa pergunta para nós fazermos de vez em quando. O que tem roubado a nossa alegria? Nós temos buscado satisfação no conhecimento, no poder, na riqueza, alguns no sexo. Já falar mais para frente aqui nos mandamentos. Muita gente que faz do sexo um ídolo, mas tem gente que tem o conhecimento, o poder e a riqueza como ídolos. Outra pergunta, onde está a minha e a tua segurança? A minha estabilidade? Está na minha família? Nos meus bens? No meu trabalho? Quais são os nossos deuses? Também é uma pergunta boa de fazer. Quem é o ídolo do seu coração, meu irmão, minha irmã? Será que é o namorado, a namorada, o há de vir, que você não tem ainda? Quando vier, você vai ter satisfação plena. Será que é o teu noivo, a tua noiva? Será que é o marido? Teu marido é teu ídolo? Misericórdia. Tua esposa é teu ídolo? Pensa se Deus recolhe, acabou a vida. Talvez o teu filho seja o teu ídolo. E é muito comum disso acontecer. Quem já teve bebê em casa, eu tive 2, a tendência de pai e mãe é fazer do pequeno gorduchinho, bochechudo, fofinho, do pezinho gordo, o seu ídolo. É uma tendência muito forte da gente botar o nosso filho num pedestal, numa redoma, para tudo, muda a vida. Agora a vida é em função da agenda do fulaninho, da fulaninha. A rotina muda. Isso é idolatria. Cuidado para não idolatrar seu filho.
Talvez o seu ídolo seja aquela promoção do trabalho que você está esperando. Talvez seja o teu negócio. Meu negócio é tudo de bom. Talvez a sua empresa, as minhas economias, os meus investimentos são meu ídolo. Talvez um político. Hoje, nesse ano, especificamente, tem muita gente dividida aí. Não discuta por política. Não perca amizade nem parentes por causa disso. Não faça o seu político ou o seu malvado favorito o seu ídolo. Talvez o seu ídolo seja um influenciador da internet ou uma influenciadora. Porque tem gente que dedica tempo ouvindo o que esses influencers falam e deixam de lado a verdade da palavra de Deus. Dão toda a atenção para a influência de pessoas que estão distantes e não conhecem e deixam a palavra de Deus de lado. A maior influência das nossas vidas tem que ser a única pessoa, que é Jesus e a sua palavra o tempo todo. Então, daqui podia fazer uma lista enorme e ficar até de noite, a gente falando dos meus, né? É feio ficar falando dos ídolos dos outros. Acontece que a idolatria, ela nos leva a confiar e ter satisfação em algo ou alguém que não é Deus, não é o único e verdadeiro Deus. O que é um ídolo? Lembrando, qualquer coisa ou pessoa que amamos mais do que a Deus. Esse mandamento também aponta para a solução, louvado seja Deus, para combater a idolatria do nosso coração. Esse primeiro mandamento nos faz nos voltarmos unicamente para Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então, como eu e você podemos combater a idolatria? Nós temos que entender que existe uma relação da lei com o Evangelho. Isso é prático para as nossas vidas. E eu trago aqui uma ilustração do livro O Peregrino, de John Bunyan, um pastor batista puritano, onde ele distingue o Evangelho da lei nessa obra dele, o livro mais famoso. Num certo capítulo, tem uma fase da vida do principal personagem, que é o cristão, e ele chega na casa do intérprete. Você que já leu sabe que os personagens têm esses nomes curiosos. Ele chega na casa de um homem que se chama intérprete. E esse intérprete pega ele pela mão e leva ele na sala da casa, e é uma sala com muito pó, muito empoeirada, que nunca tinha sido varrida. E ele fala, essa sala é o coração do homem. E o pó no chão é o pecado, é a corrupção que contaminou o coração do homem. Então ele chama um outro homem que começa a varrer essa sala. E aí levanta esse pó e fica pior do que estava antes. Uma nuvem de pó. Então o intérprete chama uma moça e ela passa a borrifar água nesse pó, nessa nuvem de pó. O pó assenta e a sala fica limpa. Então o homem que varre a sala, varre o pó, é a lei. A moça que borrifa a água é o Evangelho. Então a importância da lei, o seu papel para John Bunyan é o seguinte, que o propósito da lei é expor os nossos pecados, o pó. Mas a lei não limpa os nossos pecados. Quem borrifa a água é o Evangelho, e é o Evangelho que faz com que a sala se torne totalmente limpa. Então, a lei expõe os nossos pecados e o Evangelho limpa todos os nossos pecados. Então, a gente pode pensar que nesse primeiro mandamento, também, uma curiosidade, uma relação referente a Jesus como uma história dos dois montes. Porque em Moisés nós vemos Deus descendo no Monte Sinai, dizendo, adore somente a mim. E milênios depois, no Monte da Transfiguração, vocês que estavam aqui em Marcos, vão lembrar que a gente já falou disso, Deus fala de novo, segundo monte. Esse é o meu filho amado, ouçam ele. Está lá em Marcos, está lá em Mateus também. Então é surpreendente o que Deus disse. Me adorem e ouçam a minha lei. E agora ele fala, ouçam o meu filho. Ouçam o meu filho amado. Deem ouvidos para ele. Por quê? Porque depois da encarnação, a encarnação de Jesus, o primeiro mandamento, significa para mim e para ti que nós devemos dedicar somente a Cristo a devida adoração que só Ele merece. Porque Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. É o que diz Timóteo, Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, vai nos falar Hebreus. Jesus é aquele diante de quem todos vão se curvar.
em adoração. Filipenses 2, 10 e 11. E como o próprio Jesus falou, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam meu Pai também. Agora vocês o conhecem e o têm visto. João 14, 7. O que Jesus está falando? Vocês me conhecem, conhecem a Deus. Se vocês me seguem, me amam, me adoram, adoram a Deus. Quando vocês me veem, vocês estão vendo Deus em carne. Foi isso que ele falou. E a implicação de tudo isso é que se você não conhece a Deus em Cristo, você não conhece a Deus de fato. Jesus é a revelação de Deus. Então, o primeiro mandamento, ele não pode ser obedecido de uma forma adequada, a não ser que nós, eu e você, adoremos o único que aponta, que mostra, que revela o verdadeiro Deus, Jesus. Veja, não é suficiente você usar a palavra Deus, pertencer a uma religião que adora um único Deus. Não é suficiente. Os muçulmanos, de novo, fazem isso. Estão adorando um Deus falso, que não é o Deus da Bíblia. Então, a gente não vai adorar o único Deus, a não ser que estejamos adorando o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que dar atenção para isso. Algumas implicações, então, a partir desse primeiro mandamento. De novo, João Calvino, de uma forma prática, ele nos traz 4 afirmações. Quatro questões finais. No comentário dele, lá nas Institutas, ele fala em seu comentário sobre o primeiro mandamento, ele argumenta que nós devemos a Deus 4 coisas: adoração, confiança, invocação e ações de graça. E cada uma dessas coisas podem ser também aplicadas a Jesus, à medida que buscamos obedecer esse mandamento. Em adoração, adoramos a Cristo. Em confiança, confiamos, estimamos a Cristo. Em invocação, olhamos para Cristo. Em ações de graça, encontramos graça somente em Cristo. Então é assim que eu e você precisamos obedecer o primeiro mandamento como cristãos do Novo Testamento. Mas a gente também pode usar esses 4 pontos para nos fazer 4 perguntas: adoração, confiança, invocação e ações de graça. 4 perguntas que vão nos ajudar a identificar o que nós cremos de verdade e também a natureza da divindade atuando em nossas vidas. Primeira pergunta: a quem você louva? Falando da adoração. A quem você louva? Talvez você elogie seus filhos, a sua esposa, seus amigos, mas quem tem recebido o teu mais alto louvor? Segunda, falando da confiança, com quem você conta? É evidente que Deus utiliza a tecnologia, os meios médicos, remédios, seguradora, etc., para nos abençoar. Só que quando a coisa aperta, quando a coisa fica preta, quando a necessidade vem, você sabe em quem você pode confiar? Terceira pergunta sobre a invocação. Por quem você chama? Onde você procura respostas? Para quem você se dirige? Para quem você corre para procurar propósito e uma verdadeira alegria? Você encontra satisfação e alegria na comida, no trabalho, na televisão? Na televisão está meio desatualizada, nos streamings, no celular? Ou você corre para o Criador do Universo? Quarta pergunta, falando de ações de graças. A quem você agradece? De onde vêm os dias bons? Quem fez as árvores, os dias de sol, as estrelas e aquele bebezinho que enche a tua vida de alegria? Concluindo, algumas perguntas como essas nos ajudam a revelar os verdadeiros deuses da nossa vida. Quem louvamos, com quem contamos, quem chamamos e a quem agradecemos. É aquele a quem nós adoramos. Apenas Jesus, só em Jesus, nós podemos encontrar plena satisfação e as respostas para essas perguntas. Saiba que crer em Jesus é ser satisfeito. Jesus é a fonte de toda satisfação e o único que deve ser adorado porque Ele é Deus. Somente por meio de Jesus, por meio dele, nós podemos e vamos conseguir obedecer esse primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Porque apenas Jesus, só Cristo, Ele é digno, capaz e poderoso para nos salvar da idolatria dos nossos corações. Amém.
Louvado seja Deus. Sabe, tem uns textos bíblicos que quando a gente lê e medita nesse tipo de mensagem, que fazem todo sentido, ou cai aquela ficha. Cristo em vós, a esperança da glória. Se não fosse Jesus, não haveria esperança para mim e para ti. Louvado seja Deus, porque Ele nos livra da nossa idolatria, dos nossos corações. Você pode se colocar de pé, por favor, no seu lugar. Nós cantamos no começo que Ele é nosso refúgio, fortaleza. Irmão, a maior bobagem que um homem e uma mulher pode fazer na sua vida é querer caminhar sozinho, sem Deus. Na verdade, é uma maior loucura, a coisa mais louca da vida é querer ter uma carreira solo, sem Jesus. O Senhor tem misericórdia da tua vida e da minha, por todas as vezes que a gente tentou fazer as coisas do nosso jeito. Quando nós achamos que somos deuses. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, de todas as vezes que nós colocamos uma pessoa ou qualquer outra coisa, situação, negócio, objeto, no lugar que é devido somente a Ele. Tire esse 1 minuto para orar. Depois nós vamos cantar essa canção novamente, que foi providência de Deus. A gente não combina, tá, as músicas do louvor. Essa música foi providência de Deus. Ó Senhor bendito, rico em misericórdias és Tu, Pai. As Tuas misericórdias são os motivos, Pai. É o motivo para que nós não sejamos consumidos na nossa idolatria, na nossa altivez de espírito, na nossa soberba, rebelião e arrogância, Pai. Deus tem misericórdia de nós. Quando os nossos olhos fixam em outro lugar, senão na cruz do Calvário. Tem misericórdia de nós quando os nossos corações se alegram de uma forma exagerada, porque não tem problema nos alegrarmos com os lampejos da Tua graça nessa vida. Mas que a nossa maior alegria e satisfação, que resulte em louvor dos nossos lábios, seja a cruz de Cristo em todo o tempo e todos os dias, Pai. Até o último dia, o último suspiro das nossas vidas. Seja o Senhor o centro da nossa adoração, o motivo real da nossa alegria, Pai, e satisfação. Ajuda-nos, Pai, a vencermos os ídolos, Pai, que nós mesmos levantamos diante de nós. Limpa-nos, ó Deus, nossa mente e coração, para seguirmos avançando confiadamente no Senhor, Deus de provisão, no Cordeiro Santo de Deus, confiando na obra redentora do Calvário, Pai, no alto preço que foi pago pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.